Bem, nesse vídeo a gente vai fazer o zero do Mega Man Zero. E, como de costume, eu já tenho aí setado as imagens de referência. Estou começando com um cubo, fazendo mirror cut, separando numa layer a outra metade do mirror cut para eu não selecionar sem querer. E agora, enfim, com essa minha metade, vou começar a adicionar detalhes como Insert Edge Loop, Split Polygon Tool, enfim, e começar a definir esse formato. Esse personagem é um pouquinho mais complicado, porque ele tem muitas formas específicas no capacete, enfim, em todo o corpo dele, na armadura e tal. Mas principalmente esse capacete é um pouquinho mais complicado de fazer. A gente vai conseguir fazer até conseguiria, mas ia ficar mais complicado fazer tudo a partir de um mesmo modelo. Então eu vou separar em alguns pedaços, fazer com alguns modelos diferentes para fazer o capacete separado, daí fazer o rosto separado, fazer esse detalhe na lateral separado, enfim, para a gente ter um pouco mais de controle. Então aí eu vou começar fazendo o capacete, tá? Então você vê que eu estou começando a definir esse espaço onde fica o rosto dele, tá? Lembrando, trabalhando na lateral, vai para frente, vê onde é que estão esses edge loops na frente também. Então, definindo essa abertura ali, onde vai ficar o rosto dele, na lateral e na frente. Deletando a face ali de baixo, porque ela ali vai ser uma abertura, né? Vai ser onde vai conectar o pescoço e tal. Então deletei para ficar uma face a menos, para eu ter que me preocupar nesse momento. E aos poucos vou adicionando mais cortes para começar a definir esse formato. Tá arredondando aos poucos, criando um novo edge loop ali para poder arredondar um pouco melhor esse formato desse capacete. Tá? Sempre muito importante, trabalhando na perspectiva, na frente, na lateral, enfim. Sempre olhando teu modelo de todos os lados possíveis para você não estragar teu modelo numa dessas vistas. Tá fazendo novos cortes para definir um pouco melhor essa abertura ali onde acaba o capacete, onde começa o rosto. Olhando ali na perspectiva, analisando o modelo, vendo o que eu posso melhorar um pouco para melhorar o volume desse capacete. Criando um corte ali a mais para eu conseguir melhorar esse volume, principalmente nessa parte aí da lateral da cabeça. Estava me incomodando um pouco. Tá? Aí eu acabo deletando uns edges, mas eu esqueço que, enfim, aqueles edges estavam ali para definir o formato, ali a separação do capacete da parte roxa para a parte vermelha, então eu vou acabar refazendo eles de novo. Mas enfim, normal. Você tá ali, tá modelando, daí você tá pensando em outra coisa, você pode acabar deletando algum edge que você delimitou para uma função específica e naquele momento você não está prestando atenção naquilo e acontece. Então, aí eu começo a criar de novo esse edge loop que vai separar esse pedaço vermelho, esse chifre, vamos dizer, que tem no capacete. Então, né, olhando em cima, embaixo, enfim, estou selecionando essas faces, ó, as faces estão mais ou menos no formato que eu preciso. Tá, ajustar um pouco ali.
E aquela coisa, no desenho não necessariamente vai bater perfeitamente. Essa mudança de vista de frente e lateral, isso é super comum acontecer. Então, vai ser, né, totalmente normal você ter que se virar e adaptar o teu modelo na vista de frente, na lateral, para que ele funcione no 3D, tá? E sem ter essa imagem super fiel de frente ou lateral. Então, às vezes ele está alinhado na lateral, mas na frente não vai estar alinhado, então, enfim, totalmente normal. Então, você tem que saber improvisar, saber. Por isso que é muito importante você ter um olho aguçado, assim, para os volumes, para como resolver essas formas, sem necessariamente ter essa imagem de referência perfeita para você. Como é que você resolve isso sozinho? Como é que você imagina que isso é? Vista de cima, vista de 45 graus, enfim, você tem que saber se virar com isso. Então ali eu selecionei algumas faces, dei um extrude para criar, destacar esse chifre, vamos dizer, nessa lateral aí. E agora começar a ajustar a silhueta e o volume disso também. Tá? Tentando usar a lateral, a frente como referência, mas lembrando que nem sempre, e nesse caso, não bate perfeitamente essas vistas, então você tem que dar uma improvisada. Então, ó, sempre olhando na perspectiva, girando a câmera, olhando o volume disso, tá? Porque o que importa é o volume, é o 3D funcionar. Tá? Se ele não está batendo perfeitamente na tua imagem de referência, ali de lado ou de frente, mas ele está funcionando no 3D, ele está passando a ideia do teu personagem no 3D, ele está fiel ao teu personagem, então fechou, é isso aí. Tá? Então, ó, eu seleciono essas faces, você vê que ele está acompanhando razoavelmente bem esse formato dessa peça vermelha que tem no capacete. Tá? Vou ajustar um pouco ali a parte da frente. Para definir um pouco mais esse desenho dessa peça azulada. Então, ó, sempre eu tô verificando se o formato do modelo tá coerente ali com o que a gente precisa, para não se perder muito. Então, continuando ali na frente. Definindo um pouco esse formato. Você vê que ele não bate perfeitamente na frente e lateral. Então, tenho que meio que improvisar, fazer um meio termo ali que funcione no 3D. Você vê, ó, que ali no desenho não bate essa peça. Mas é isso aí. Então, ele cria um edge a mais ali para poder fazer esse biquinho ali em cima, fazer essa quebra da silhueta. Tá? Deu volta atrás e só mudo a colocação do edge onde ele começa, mas ele continua com a mesma silhueta. E vou fazer a mesma coisa ali embaixo também, ó. Tá? Então, ó, definindo essa silhueta ali na lateral do bico do capacete. Continuando alguns pequenos ajustes ali de volume. Agora eu vou fazer criei um edge loop ali pra poder fazer esse detalhe do capacete, esse detalhe branco ali. Tá? Então continuando fazendo ajustes. Tá?
essa peça ali na lateral, essa orelha, vamos dizer, vou fazer com um pedaço separado, tá? Não vou fazer a partir do modelo do capacete, para facilitar pra gente, porque não precisa ele ser o mesmo modelo e fazendo separado é bem mais fácil, né? Eu começo de um cubo, simplesmente defino esse formato mais ou menos, faço a silhueta e ele já está super encaminhado. Sem ter que dar extrude do capacete, fazer um corte a mais ali, não sei o que. Então, isso é bem importante, saber quando que você, né, quando que você vai fazer com um modelo separado e quando que você vai, né, simplesmente continuar do modelo que você já tem. Então, enfim, nesse caso não tinha por que fazer no mesmo modelo, porque, enfim, era um formato bem geométrico, bem simples essa forma, então era muito fácil fazer com um modelo novo. Então eu faço alguns testes ali, eu faço um core, dou um merge to center ali para ele ficar mais pontudo, como se fosse uma lâmina mesmo. Tá? Tiro a transparência do material para poder visualizar mesmo essa forma, visualizar mesmo o 3D. Porque quando o material tá com transparência, às vezes fica difícil visualizar um pouco isso, então deixando ele totalmente opaco, você consegue enxergar bem os volumes do modelo. Então fazendo esse detalhezinho ali, selecionei aquela faixa de polígonos e só dei um extrude. Tá? Aí eu vou demonstrar usando aquele harden edge nesse pedaço específico. Então você vê que ó, ele faz uma linha dura ali naquela área. Só usando o harden edge, sem criar absolutamente nada novo no modelo, sem fazer um corte a mais, nem nada. Só com o harden edge você consegue ó, definir áreas que devem ser duras, tá vendo? Então enfim, uma ferramenta bem poderosa e importante usar as normais do modelo para definir se ele é mais suave, se ele é mais duro. E nesse caso, como ele é né, ele é meio robô assim, a gente vai usar bastante isso. Usar bastante o Harden Edge para definir áreas mais duras, bicos e tal. Então se vê ali que agora eu tô mais, né, definindo a silhueta ali do capacete mesmo, da parte roxa do capacete, que é para ser um pouco mais arredondado. Tá? Então aproveito que eu vou ter que fazer um corte, faço um corte um pouco mais longo, que vai até a área vermelha, mas daí eu posso suavizar um pouco a área vermelha também. Então olhando as vistas, fazendo pequenos ajustes. Tá? Então, ó, olhando na perspectiva, girando o modelo para todos os lados. Porque agora a gente já tem, né, esse capacete, por exemplo, ele já está bem em cima do desenho, né, a gente já tem as formas principais ali definidas e tal. Agora é uma questão da gente fazer alguns ajustes para ele funcionar no 3D, tá? Para ele ficar melhor no 3D. Tá? Então ali o Mirror Cut deu um probleminha ali, que ele deu uma deformada do outro lado do capacete. Mas tudo bem, enfim. Não é um problema muito grande agora isso. Não precisa se preocupar. Agora aí eu selecionei esse edge
externo do capacete para fazer dar essa profundidade ali, essa espessura, né, pro capacete. O capacete não é um papel, ele tem uma espessura. E isso aparece ali na frente, no desenho do personagem. Parece essa grossura do capacete. Então, tá. Então agora vamos mudar o pivô ali do modelo. Centralizar o pivô para poder duplicar para o outro lado o modelo. Tá, então você vê que, enfim, o capacete está bem encaminhado ali. Agora fazer o rosto. Você vê que eu não faço um mirror cut aí, porque você poderia fazer um mirror cut ali sem nenhum problema. Eu simplesmente não, enfim, não tenho a necessidade de ver essa outra metade do modelo sendo atualizada em tempo real. Isso não me incomoda muito. Então eu, para simplificar, nem criei um mirror cut a mais e só criei metade, deletei a outra metade e estou trabalhando só nessa metade aí do modelo. Tá? Então eu comecei de um cubo, né? Fui simplificando ele, deletando algumas faces que não vão aparecer, por exemplo, a parte de trás da cabeça, a parte de cima da cabeça. Enfim, isso não vai aparecer nunca, porque vai estar dentro do capacete. Então eu já deletei para simplificar o máximo possível o modelo, tá? Para daí começar a adicionar cortes, edges, enfim, aos poucos em lugares que eu preciso, tá? Para definir a silhueta, para definir características do modelo, para definir o olho, para definir a boca, o nariz, enfim. Mas eu começo a partir de um modelo bem simples, bem limpo, para não me perder, para não complicar mais do que precisa. Que quanto mais denso o teu modelo, mais cortes, mais edge loops, mais complicado fica. Ó, aí é bem gritante como o desenho não bate na lateral e na frente. Você vê o queixo do personagem, na lateral ele tá meio que sincado ali, e na frente ele tá muito mais para cima. Tá? Então aí não bate mesmo aí. Então a gente vai ter que, né, ajustar um pouco, enfim, dar uma improvisada ali para conseguir definir esse formato. Tá? Você vê que ele fica bem para cima, ó, olhando ali na frente, você vê que tem um bom pedaço do queixo que tá faltando ali. Tá? Você vê que na lateral tá tudo bem, na lateral tá funcionando. Agora na frente tá faltando um bom pedaço, então a gente tem que, enfim, ajustar isso daí. Então, de novo, eu tirei um pouco, tirei a transparência do material ali um pouco para visualizar o volume do rosto, como é que tá ficando. Tá? Agora eu vou começar ali me preocupar um pouco com a boca. Então, ó, faço um corte ali em volta, tá? Para definir uma área para eu trabalhar com a boca. Tá? Fazendo mais uns cortes ali para definir um pouco esse lábio. Tá? Então, aos poucos definindo o que é essa boca, né? Ó, olhando de cima, de baixo, para ver o volume disso, para ver como é que tá, quanto para dentro do modelo tá isso. Então, olha ali. Ali eu selecionei os edges do meio, tá? E dei um bevel que meio que duplicou aqueles edges e fez transformou aqueles edges, aquele único edge em dois edges com uma face no meio. Então eu pude deletar aquelas faces do meio para fazer a abertura da boca. Então agora aí eu tenho a boca definida, tá? E é uma questão de agora adicionar mais detalhe em volta e definir o formato um pouco melhor. Mas assim, eu tenho um começo para a boca ali, eu tenho, né? O buraco ali da boca já tá definido, então agora é só trabalhar em volta disso. Tá, criando um edge loop
a mais ali em volta. Tá se preocupando lá na frente, quando for ter que animar esse personagem, quando esse personagem for ter que falar no jogo, ele vai ter que. A boca dele vai ter que estar animada. Então. O nível de detalhe que você vai pôr no teu personagem vai depender do que ele vai precisar fazer. Ele vai ter que falar, a câmera vai estar bem próxima do personagem, você vai ver a boca dele se mexendo, então você vai ter que se preocupar com isso. Não, nunca vai ver ele de perto, então talvez não precisasse nem fazer tanto detalhe na boca aí, né? Você vê até que eu estou definindo mais, se você olhar na lateral ali, eu tô, enfim, definindo mais ali a boca do que tá no desenho, porque ainda mais esses desenhos meio mangá, eles simplificam absurdamente na lateral ali, eles fazem é só uma curva e acabou. Só que isso não necessariamente ia funcionar muito bem no 3D. Então, eu tô definindo um pouco mais, fazendo alguns cortes a mais. Você vê que na lateral ali a silhueta está um pouco mais definida, um pouco mais desenhada no modelo do que no próprio desenho. Tá? Então, ó, coloco tiro a transparência, tá? Para visualizar esse o volume né? O volume você vê que a boquinha tá definida ali, já tá com um bom começo. Aí eu tô usando o Smooth, que é só você apertar B no, no, no teclado, ele ativa esse Smooth. Que é basicamente o Move, né? E daí se está selecionado com os vértices, ele vai fazer vai usar o vértice que está selecionado como referência e vai fazer um smooth em volta, assim, para você selecionar mais do que só aquele, com um degradê de intensidade. Então, apertando B no teclado. Então, ó, agora eu vou começar a definir o olho, tá? O olho é outra coisa que vai ser um problema, porque no desenho não vai bater muito bem, e isso é uma coisa que acontece muito, principalmente também em desenho mais mangá, que o olho de frente é uma coisa, o olho de lado é totalmente diferente. Eles não têm uma preocupação, quase nenhuma preocupação em, né, tentar ser mais fiel, assim, a anatomia eu não digo nem ser realista, mas assim, né, a bater assim os desenhos lateral e na frente, não tem quase preocupação nenhuma. Então você vai ver que aí com o olho na lateral, da maneira que tá, ele vai ficar um olho absurdamente gigante no 3D. Vai ficar muito estranho, muito estranho. Então a gente vai ter que dar uma trabalhada no seu olho aí para chegar num lugar que funciona no 3D. Ele não vai bater perfeitamente no desenho, mas a gente tem que fazer com que ele funcione no 3D. Tá? Então aí eu vou. Como a gente vai ter um olho mesmo, ali um olho e a pele em volta, eu pego e gosto de fazer uma esfera ali, porque essa esfera vai ajudar a definir esse formato do rosto em volta do olho. Tá? Então eu posiciono mais ou menos, né, onde é que é para ser. Tá? Vou ajustando o tamanho e tal. Para conseguir começar. Então, ó, tem mais ou menos né, esse começo desse olho, essa esfera ali. E agora eu pego o modelo e ajusto em volta disso. Tá? Então, ó, você vê que tá faltando um bom pedaço ali. E vou fazendo alguns ajustes ali aos poucos. Para ajustar esse formato desse modelo. Fazer um olho em personagem mangá, cartoon, que tem olho muito grande, coisa assim, é sempre complicado, é sempre chato. Tá? Fazer o olho de um personagem realista é muito mais fácil, muito mais fácil. Tá? Então fazendo alguns cortes a mais ali para poder definir um pouco mais esse desenho do olho.
Então, definindo em volta desse modelo que eu defini nessa esfera que eu coloquei ali, que é a referência de olho. Selecionei todos aqueles edges, dei um extrude e dei um merge to center, só para ter uma parte interna do olho, tá? Você vê aqui, ó, o olho pode se mexer, rotacionar ali, ele olhar para os lados. Vou fechar ali os edges por enquanto, mas vou ter que definir melhor isso daí, porque se a gente fosse animar esse olho, se o personagem fosse fechar o olho, ia precisar ter pelo menos mais um edge loop ali para ele deformar um pouco melhor. Como tá, ele vai deformar bem feio ali em volta do olho. E tem perigo de aparecer o olho por baixo, que não é o que a gente quer. Então, aí eu vou colocar essa textura diferente no olho, só pra gente visualizar um pouco isso, tá? Não é uma referência muito perfeita, porque né, eu simplesmente peguei no modelo ali, apliquei uma textura. Apliquei uma textura não, apliquei uma cor, né, chapada. Mas, enfim, dá pra ter uma ideia mais ou menos. Então, ó, olhando de baixo, vendo o formato dessa boca de baixo, a curva que ela tá. Então, eu achava que tava muito para dentro, então joguei um pouco para fora. Então, a importância de você olhar o teu personagem na perspectiva de todos os lados, tá? Porque sempre aparece alguma coisa que você não conseguia enxergar na frente ou na lateral, tá? Então, ó, você olha na lateral ali, o olho tá muito grande na lateral. No 3D não fica, né, não funciona muito bem seguindo o desenho perfeitamente ali. Então a gente tem que fazer alguns ajustes. Tá? Então agora olhando ali agora que foi ligado o capacete ali, tá vendo que ele tá entrando meio que na cabeça do personagem. Então agora tem que pegar o, o capacete e dar puxar ele um pouco para fora ali, nesses pedaços. Que ele tava entrando demais no rosto do personagem. Tá? Então maravilha, já tá tá, tá, tá começando a definir o nosso personagem ali. Tá? Só vou engrossar um pouco mais ali, que tava muito fininho essa espessura do capacete. Então dá uma engrossada ali, ficar um pouco mais evidente. Tá? Então, ó, em cima também ali, engrossar um pouco isso daí. Ajustar um pouco ali agora o rosto em relação ao capacete também. Que antes a gente estava olhando só o rosto, agora a gente tem o capacete. Então é isso aí. Por enquanto, vou deixar como tal a cabeça do personagem. E vou começar a fazer o tronco. Tá? A gente ainda vai voltar pro capacete. Fazer mais alguns ajustes no rosto. Mas enfim, né? Para não ficar muito tempo preso numa mesma parte do modelo, vamos seguir em frente e depois a gente volta e faz ajustes. Então, aí também eu não fiz o mirror cut, tá? Vou trabalhar só com essa metade mesmo, não me incomoda. Se você prefere ver, né, essa outra metade em tempo real também,
Se você gosta de ver um modelo inteiro, pode usar Mirror Cut, não tem problema nenhum. Tá? Você cria o teu cubo, aplica o Mirror Cut e trabalha da mesma maneira como você trabalhou na cabeça. Então, né, comecei com um cubo, fiz só 2 cortes nele, bem simples, e agora aos poucos vou começar a fazer alguns cortes a mais para ajudar a definir o formato que eu preciso aí. Tá? Então, fazendo essa golinha aí. Aí, outro exemplo que não vai bater o desenho muito bem de frente e de lateral. Então, a gente meio que vai ter que improvisar. Vou esconder tudo enfim, para aquilo não entrar na frente da minha visão. Deletar essas faces ali internas, que não precisa. Tá? Vou analisar um pouco o formato, ó, tá vendo? Tá meio duro ali, então aproveitar que tem aquele corte a mais e suavizar isso daí. Né? Lembrando que, enfim, é para ser uma gola arredondada, né? Então não precisa ter aquelas linhas duronas ali. Então vou dar um extrude ali, tá? Para dentro, pra gente criar a espessura do da gola. Vou deletar ali aquele pedaço interno. Então você vê aí, ó, tá vendo? Na lateral agora tá super baixo a gola. Então a gente vai fazer alguns ajustes aí, mas daí na frente vai ficar muito alto. Então, enfim, é um problema que você nunca vai conseguir sincar os dois, ó. Tá vendo? Agora parece que tá tudo bem de lado, mas de frente, ó, de frente agora tá completamente fora. Então, enfim, vai ter que, né, fazer um meio termo ali. E o que vai decidir, né, o que você vai ter que fazer é o que está melhor no 3D, tá? Lógico que às vezes você vai dar prioridade para vista da frente ou uma vista lateral, enfim, dependendo se é um detalhe muito importante naquele lado, né? Então, por exemplo, uma boca. Uma boca provavelmente, né, é melhor ficar boa visualmente de frente do que de lado, né? A preferência é de frente, porque, né, onde você vê mais o rosto do personagem e tal. Então, se você tiver que tomar uma decisão de onde tem que ficar melhor, né, daí você tem que ver onde é que o personagem vai aparecer mais, entendeu? Que vista que eu vou ver mais o personagem. Então aí agora fazendo um corte a mais ali e tal para definir esse buraco aí, nesse tronco dele, que é onde vai ser né, onde vai estar o braço. Então definindo isso mais ou menos. Tá? Você vê que ali ó, na vista da frente a armadura está bem mais alta. Né? Mais um caso que não bate perfeitamente. Então você vai ter que improvisar. Você vai ter que ajustar baseado em como está ficando o modelo 3D. Não mais os desenhos. Tá? Então tem um extrude ali só para, enfim, definir ali ó, essa região ali. E agora fazendo alguns cortes para definir essa silhueta na parte de trás. Também vou fazer a mesma coisa na frente. Enfim, definir essa silhueta de perfil, né, do personagem. Então, eu fiz um corte a mais ainda para suavizar um pouco mais ali. Então, definindo a silhueta ali da frente, do tronco. Fechando alguns cortes ali, alguns edges que estavam em abertos.
Tá? Então, ó, agora eu vou começar a fechar essa parte de baixo do tronco. Então, dei um extrude ali, tá? Deletar essas faces que criou internas. Tá? Ajustar ali. Você vê que atrás de perfil o tronco não tá batendo muito bem. Então, ó, tirei a transparência agora para olhar o volume do modelo. Tá? Não tô, agora eu estou fazendo ajustes baseados no modelo, no 3D ali. Olhando o 3D, o viewport ali 3D e ajustando, né, como deixar ele melhor ali no 3D. Não estou usando agora as imagens de referência para, né, como guias. Então eu vou usar o Harden Edge só para demonstrar. Você vê que com o Harden Edge o modelo já fica um pouco melhor definido, ó. Tá vendo as linhas duras ali, a gola, a parte de baixo. Então, ó, fazendo alguns ajustes ali, depois que eu liguei a cabeça, fazendo alguns ajustes, tipo, né, entre a relação dos dois modelos ali, o tronco e a cabeça. E agora continuar. Então, selecionar ali, já dá um extrude, tá? Para continuar o tronco, para ir para as pernas e enfim. Então, ó, agora diminuir um pouco mais esse edge loop que tem ali, para ele ficar um pouco mais fino, para adequar um pouco melhor ao desenho ali, que tem essa peça de armadura vermelha, mas o abdômen ali do personagem é bem mais fino, então daí faz esse desenho, essa silhueta ali legal. Então fazendo alguns ajustes, né? Então deletei aquelas faces embaixo ali para simplificar. Tá? Selecionei só os edges ali e dei um extrude. Basicamente como se tivesse dado um extrude naquelas faces, mas né, só com edges. Joguei lá para baixo para começar a definir né, a cintura dele ali. Né, esse desenho mais ou menos onde vai ter essa armadurinha branca aí. Então, ó, indo na vista de lado, fazendo alguns ajustes ali. Ó, definindo o volume que tem isso. Ó, fazer alguns cortes ali agora. Para definir essa região. Que daí depois a gente simplesmente dá um extrude para fazer essa peça branca aí. Então só precisa definir o formato dela. Então, ó, fazendo mais cortes, tá, ó, definindo a silhueta ali dessa, dessa armadurinha branca. Então, fazendo um corte a mais para definir ali a parte de trás, que tem uma parte mais baixa ali. Então aí na frente, mais um pouquinho, ó, ajustar mais um pouco.
Ele tem um bico ali, então vou fazer um corte ali para ele poder acompanhar a silhueta melhor no desenho. Limpando ali os edges um pouco. E agora, selecionar essas faces e dar um extrude, tá? Olha lá. Dá um extrude. Tá, então a gente agora rapidamente, facilmente criamos essa espessura dessa armadurinha. Então eu vou dar um extrude ali naquele edge e grudar no outro, do outro lado para fechar, né? Para ter o pedaço da perna aí, que vai ser esse buraco aí, que é onde vai sair a perna. Tá, eu selecionei aqueles edges e vou dar um extrude, tá? Para começar a perna. Tá, então vou jogar ela lá para baixo. Daí agora ir no 3D para definir o volume dessa perna, tá? Ela tá, agora tá muito quadradão, então vamos ter que definir esse volume, deixar mais arredondado, mais um cilindro mesmo, tá? Posicionar mais ou menos. E daí agora criar um insert edge loop ali, tá? E daí posicionar isso daí. Tá? Dá mais um insert edge loop. Daí agora usar isso daí para definir um pouco a coxa, tá? Então você olha ali que ó, tá bem estranho ali, então a gente tem que fazer alguns ajustes para ele assim ficar um pouco melhor. Ó, na lateral ele tá deformando bastante a perna, então a gente tem que agora fazer alguns ajustes ali. Tá? Da onde ele pega a perna e entra no corpo ali, né? Ele vai ter que fazer alguns ajustes. Então, ó, tomando cuidado para não estragar a silhueta do personagem. Tá? Fazer esse detalhezinho aí da lateral agora. Tá? Também que nem aquele pedaço do capacete lá, a orelha, vamos dizer, do capacete. Também fazer com um pedaço separado, porque ele é um formato muito simples. Enfim, seria mais complicado, mais chato fazer cortes na tua perna ali para conseguir dar um extrude numa peça. Enfim, então mais fácil só pegar um cubo ali mesmo, definir a proporção e fazer uns cortes para conseguir definir essa silhueta melhor. Então, enfim, fazendo ajustes ali. Tá olhando de frente, de lado, na perspectiva, muito importante. Tá fazendo alguns ajustes ali agora pro volume do modelo mesmo, para conseguir um volume um pouco mais interessante. Vou deletar essas faces internas ali, tá? Deletei todas as faces, porque elas vão estar dentro da perna, então não precisa tá lá. Então, continuando ali ajustando o volume do modelo. Tirar a transparência. E agora ver como é que isso vai encaixar na perna do personagem. Tá? Então, ó, para ajudar ali, vou selecionar todos os edges da borda, dar um extrude para a gente ter um pouco mais de modelo ali para conseguir enfiar dentro da perna do personagem. Tá? Fazer alguns ajustes agora na perna do personagem ali, de leve, para conseguir posicionar isso melhor. Tá? Rotacionar um pouco o modelo. Tá?
Ó, ali não tá casando ali, ali a parte de trás dessa peça, ó, aí esse pedaço ele tá entrando muito pra dentro do modelo. Mas ó, se eu for deformar a peça, daí a peça vai ficar estranha, porque não, a peça é uma, essa peça tem que ser uma peça metálica, né? Tipo uma peça robótica. Então ela é razoavelmente durona e simétrica, né? Se a gente começar a deformar muito ela pra ela sincar com a perna, pode ficar estranho, né? Então, tomar cuidado com isso daí, né? Então, fazer ajustes pequenos, suaves, para não parecer que o troço virou um troço orgânico de repente. Tá? Ele tem que ainda ser durão, tá? É um pedaço da armadura, então. Agora, ó, selecionar alguns vértices ali, dá uns merge to center, dá uns merges em alguns vértices para simplificar, tá? Para aquela coisa, sempre que possível, limpar teu modelo para ele ficar o mais leve possível, tá? Então, não gostei ali, dei um Ctrl Z para desfazer aquele snap que eu dei. Dei um merge em tudo. Tá fazendo alguns ajustes agora. Depois que eu dei aqueles snaps, eu achei que perdeu um pouquinho o volume, então fazendo alguns ajustes ali. Mas né, tá quase, ó. Ainda ele não tá sincando perfeitamente com a perna, mas enfim, normal. Então, ó, mais ajustes. Agora pegando a perna mesmo e ajustando ela pra entrar ali. E, né, simplificando ali um pouquinho mais o modelo. Tá, agora caiu para 50 triângulos. Né, chegou a ter 66 triângulos. Só esse pedaço, né? Então já caiu para 50, maravilha. Então agora vamos continuar aí a perna. Tá? Só definir aquele detalhezinho do joelho. E até, né, adicionar esse edgezinho ali a mais para por motivos de deformação mesmo do modelo, né? Não só estético. Vamos selecionar aqueles edges e continuar a perna. Então, colocar um pouco a transparência ali para a gente poder trabalhar, visualizar um pouco melhor com as referências. Então, vamos lá. Ó, cria um edge loop a mais ali com insert edge loop. Mais um aí. Tá, para definir bem esse desenho. Você vê que ó, o lado esquerdo e direito do desenho não estão batendo ali muito bem. Então, né, você vai ter que ignorar isso daí e usar só um lado como referência. Então, agora indo de frente, lado e ajustar essa silhueta dessa forma, dessa bota dele. Tá? Então, ó, ajustando, na frente, lado. Então, ó, mesma coisa, dá insert edge loop ali, pra daí aumentar o tamanho disso, né, com a escala, para definir esse detalhe da bota rapidamente. E daí depois ir lá e fazer ajustes finos com o Move. Então, continuando, selecionando os edges de baixo, dando Extrude. Fazer um corte ali, ó. Ele no 3D para conseguir
né, fechar esse corte para começar a definir esse pedaço aí de trás da bota, tá? Então, lá, definindo. Agora vai na perspectiva. Ó, ajusta o volume disso. O volume estava bem estranho. Tá? Porque a gente só estava olhando na lateral. Então tem que prestar atenção nisso daí. Sempre ir para a perspectiva para visualizar o volume do teu modelo. Tá? Então, ó, conseguimos definir basicamente aí a parte de trás da bota.